Olá, pessoal! Aqui é Carla, eu sou mãe do Albert e da Malu, psicóloga e consultora de sono infantil. Hoje eu gostaria de falar como ensinar bebês gêmeos a dormirem melhor. E isso também vale para trigêmeos, quádruplos, quíntuplos. Acho que toda menina, antes de ter filhos, já pensou como seria legal ter filhos gêmeos, vesti-los com a mesma roupinha, presenciar essa ligação mágica e única que existe entre os gêmeos, passar pela etapa da gravidez e do parto de uma vez só. Mas depois que você tem filho, você pensa: meu Deus, que trabalho! Ainda bem que não são gêmeos. Gente, eu não quero desanimar as mamães de gêmeos ou quem está grávida de gêmeos. Sem dúvida, você está tendo a oportunidade de viver aquele sonho mágico de menina. E sim, apesar de dar muito trabalho, do trabalho ser dobrado, você tem ou terá nos braços 2 bebês fofos e o seu coração transbordará de amor. Quanto ao trabalho, para tudo tem uma solução e você ficará impressionada com a força e a resiliência que você tem. A maternidade e a paternidade traz sim muitos desafios, mas dormir mal não deveria ser um deles. Falando então sobre a questão do sono infantil, os gêmeos apresentam seus desafios próprios. E nenhum é mais perceptível do que tentar fazer os 2 dormirem. Porque quando um acorda, você pode ter certeza que o outro muitas vezes acordará também. Muitos pais me perguntam: como eu posso ensinar os meus filhos gêmeos a dormirem melhor? A primeira e super importante coisa que você precisa fazer é colocá-los na mesma rotina. Isso ajudará a garantir que todos tenham o descanso que precisam e que você consiga ter alguns minutos para você no dia. Eu recomendo que desde o primeiro dia você tente colocá-los nos mesmos horários. Eu sei que no caso de gêmeos podem existir alguns obstáculos extras no início para se conseguir isso. Normalmente, eles nascem prematuros e às vezes um bebê é liberado do hospital antes que o outro. Aí é difícil estabelecer uma única rotina quando um bebê está em casa e o outro ainda está no hospital. Normalmente, eles nascem abaixo do peso e por isso eles precisarão ser amamentados com mais frequência. Outra variável é que a fase de adaptação com um novo bebê é difícil para qualquer mãe. E se você é mãe de gêmeos com um trabalho dobrado, levará um pouco mais de tempo para você se organizar e estabelecer uma rotina com os 2 bebês. Além disso, pode ser que você tenha ajuda de alguém para cuidar dos bebês, e tomara que sim. Com isso, eles também levarão tempo para se acostumar com diferentes pessoas e diferentes formas de serem tratados. Independente disso tudo, se esforce para estabelecer uma única rotina com eles e um horário igual para os 2. No início será complicado. Alguns dias sairá do controle e outros fluirá tudo bem. Mas o seu esforço será recompensado lá na frente. Aguente firme e tenha isso como prioridade. A boa notícia é que eles têm a mesma idade e com isso a necessidade de horas de sono deles é similar. Talvez eles não tenham absolutamente a mesma necessidade de sono, porque mesmo que eles sejam gêmeos, eles são 2 seres humanos diferentes e nenhuma criança é igual à outra. Mas a necessidade de sono não vai variar demais entre eles, e com isso você pode definir uma mesma rotina para os 2. Considerando isso, você pode ter uma variação de 30 minutos entre eles. Ou seja, vamos supor que o bebê número 1 e o bebê número 2 dão a soneca no mesmo horário. Porém, o bebê número 1 acorda após 1 hora de soneca e o bebê número 2 continua dormindo. Nesse caso, você pode deixar o bebê número 2 dormir mais 30 minutos. Depois de passar 30 minutos, se o bebê número 2 não tiver acordado, então você pode abrir a janela, fazer algum barulho na casa ou no quarto, para ver se ele acorda naturalmente. Caso contrário, você precisará acordá-los gentilmente para mantê-los na mesma rotina. Essa variação de 30 minutos não interferirá drasticamente no relógio biológico do bebê. E com isso, nós conseguimos mantê-los alinhados diariamente. Quando chegar a hora da próxima soneca, você repetirá o mesmo processo. Pode colocá-los para dormir no mesmo horário,
mesmo que o bebê número 2 tenha dormido um pouco mais na soneca anterior. Pode ser que o bebê número 2 precise realmente de um pouco mais de sono que o bebê número 1 e tudo bem. Talvez ele tenha nascido menor ou tenha nascido por último, não tem problema. Dê 30 minutos a mais para ele e continue a programação do dia. A questão de mantê-los na mesma rotina também vale para o momento da amamentação. Se eles tiverem nascido prematuramente, eles terão estômagos menores e precisarão ser amamentados com mais frequência do que bebês com a mesma idade cronológica, o que afetará a frequência dos despertares noturnos. Então, aqui está uma dica de ouro. Nas primeiras semanas que eles dormem e mamam o dia inteiro, quando um acordar para mamar, os dois devem acordar para mamar. Isso é importante porque você não terá horas suficientes no dia para amamentar um após o outro, dia após dia. A melhor maneira de amamentar os gêmeos simultaneamente é usar uma grande almofada de amamentação dupla, ou você pode amamentar um no peito e oferecer a mamadeira com leite materno para o outro simultaneamente. Após 6 semanas de vida, na idade ajustada, e eu vou explicar isso já já, os bebês começam a dormir mais horas à noite. Nesse momento, se eles estiverem com bom peso e apenas um acordar no meio da noite para mamar, deixe o que estiver dormindo dormir, pois assim eles terão a oportunidade de consolidar as noites de sono. Quanto à questão de dividir o quarto ou não, qualquer cenário que você optar dará certo. Se você não tem 3 quartos na casa, onde cada um terá o seu próprio quarto, tudo bem, não há nada que possamos fazer quanto a isso. Agora, se você tiver a opção de deixá-los em quartos separados, enquanto eles estão aprendendo hábitos de sono saudáveis para dormir de forma independente, eu recomendo que você faça isso. Mesmo que o bebê número 1 tenha que dormir no escritório por 2 semanas. Tudo bem. Isso tornará o processo um pouco mais fácil, porque quando um acordar no meio da noite, você não precisa se preocupar que ele acordará o outro também. Dessa forma, nós conseguimos controlar um pouco mais essas interferências no sono um do outro e eliminar essa preocupação que todas as mães têm. É importante deixar claro aqui que não importa se estamos falando de bebês gêmeos ou se o seu bebê tem irmãos mais velhos, quando ele tiver dificuldade para dormir, mesmo em quartos separados, ele acordará o irmão e isso acontecerá algumas vezes. A única coisa que você pode fazer é se preparar psicologicamente para isso, para ter 2 crianças acordadas no meio da noite e lidar com essa situação da melhor forma possível. No momento que eles tiverem aprendido hábitos de sono saudáveis e desenvolvido habilidades próprias para dormir de forma independente, mesmo que às vezes um acorde o outro, eles terão a habilidade para voltar a dormir por conta própria. Se depois que os 2 bebês estiverem dormindo bem, você quiser colocá-los no mesmo quarto, ou se essa era uma situação provisória, eu recomendo que você espere 2 ou 3 semanas até que cada um tenha realmente consolidado o sono e a habilidade de dormir esteja bem desenvolvida. Aí, depois disso, você pode colocá-los para dormir no mesmo quarto. Outra dica que eu gostaria de dar é separá-los sempre durante a soneca. Pode ser mais simples fazer isso durante as sonecas, porque normalmente o seu quarto está livre durante o dia. E você pode instalar lá um chiqueirinho ou um berço portátil para o bebê número 2 dormir nas sonecas. Eu recomendo isso porque as sonecas são normalmente mais difíceis. E é normal os bebês consolidarem e organizarem primeiro o sono noturno e depois, com mais idade, ocorre a maturação e a consolidação das sonecas. Além dessa questão fisiológica, nas sonecas há mais interferências do ambiente externo, mais claridade, maior variação de temperatura, mais barulho externo e tudo isso interfere na duração e na qualidade das sonecas. Ou seja, para facilitar a sua vida e permitir que um não interfira na soneca do outro, pois as chances são grandes, é melhor você definir logo que o bebê número 1 dormirá num berço portátil no seu quarto durante as sonecas e o bebê número 2 dormirá sempre no próprio berço durante as sonecas e no sono noturno. Eu recomendo também que você anote em uma planilha ou um pedaço de papel todos os dias os horários das sonecas e das mamadas.
Muito antes de eu me tornar consultora de sono infantil, eu já fazia esse controle com o meu próprio filho. Não dá para confiar na memória de uma mãe com privação de sono. Imagina de uma mãe de gêmeos. Chega um momento que o cansaço é tão grande que você já não se lembra se você deu vitamina D hoje ou se isso foi ontem. Então, para te ajudar a eliminar mais essa preocupação, faça um controle para saber quem já mamou, quem falta mamar, que horas eles dormiram, que horas eles acordaram, quanto tempo cada um dormiu, que horas será a próxima soneca, quem falta tomar vitamina D. Isso te ajudará também a perceber padrões de comportamento e estabelecer hábitos de sono saudáveis, a controlar a janela de sono, a perceber o progresso no sono deles e a permanecer no caminho certo. É importante ter expectativas realistas para não ficar frustrado o tempo todo. De maneira geral, mães e pais precisam saber que na vida com filhos o imprevisto é previsto. Portanto, na vida de mães de gêmeos ou trigêmeos não será diferente. Tem sempre alguma coisa acontecendo. Cólicas, resfriados, quando um adoece, o outro adoece também, marcos de desenvolvimento, dentição. Apesar dessas coisas interferirem no sono, se os seus bebês tiverem desenvolvido habilidades próprias para dormirem de forma independente e souberem como engatar um ciclo de sono no outro por conta própria, eles passarão por esses obstáculos de forma suave e rápida. A questão fundamental para que os bebês e os seus gêmeos durmam a noite toda é permitir e dar oportunidade para que eles desenvolvam recursos internos para se acalmarem e dormirem de forma independente. Pois sempre que eles dependerem de um suporte externo para dormir, seja o peito, a mamadeira ou serem ninados, no momento que eles acordarem entre um ciclo de sono e outro, eles precisarão que esse mesmo suporte volte para ajudá-los a dormir, porque eles simplesmente não aprenderam a dormir de outro jeito. As outras dicas para ajudar o sono deles são as mesmas aplicadas para qualquer bebê. Afinal, antes de serem gêmeos, eles são bebês como qualquer outro. Então, é muito importante cuidar da janela de sono de acordo com a faixa etária deles. E aqui eu tenho outra dica de ouro para te dar. Na maioria das vezes, os gêmeos nascem antes de 40 semanas de gestação. E se eles tiverem nascido antes de 38 semanas de gestação, é muito importante calcular a idade ajustada deles. Ou seja, se eles nasceram com 36 semanas, isso quer dizer que eles completaram o último mês de gestação fora da barriga. Com isso, todo o processo de maturação e desenvolvimento dos órgãos internos, que deveriam ter acontecido dentro do útero materno, teve que acontecer no mundo aqui fora. E isso também vale para o relógio biológico e desenvolvimento do cérebro deles. Portanto, quando você for analisar a janela de sono deles, você deve recalcular a idade deles para aplicar a janela correta. Ok, vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que o bebê número 1 e número 2 nasceram com 36 semanas de gestação. Aí, quando eles fizerem 2 meses de vida, ao invés de terem uma janela de sono de 1 hora, 1 hora e 15, como a janela de um bebê de 2 meses, o relógio biológico deles ainda terá a maturidade de um bebê de 1 mês. Porque o primeiro mês de vida, na verdade, foi para cumprir as 40 semanas de gestação. E com relação ao sono, é muito importante trabalhar com a idade ajustada para aplicar a janela de sono correta e garantir que os seus bebês estejam tendo a quantidade de sono que eles precisam para crescerem bem e saudáveis. Voltando à questão da janela de sono, é importante colocar os bebês para dormirem nas sonecas e à noite antes deles ficarem extremamente cansados. Porque, como eu já falei várias vezes, o cansaço é um dos inimigos do sono. Se os seus bebês passarem do ponto, ou seja, ficarem acordados mais do que eles deveriam, eles terão dificuldade para adormecer, começarão a lutar contra o sono, provavelmente terão o sono agitado e acordarão várias vezes no meio da noite. Nas primeiras semanas de vida, é muito provável eles trocarem a noite pelo dia. A forma de ajudá-los com isso é permitir que eles sejam expostos ao sol e o ar fresco durante o dia o máximo possível e depois simular o pôr do sol dentro de casa quando estiver chegando a hora de dormir à noite. Ou seja, 1 hora antes de dormir,
Diminua as luzes da casa, o barulho e os estímulos. Desse jeito, o relógio biológico dele se organizará mais rápido. É super importante também criar um ritual na hora de dormir, seja nas sonecas ou à noite, para ajudá-los a desacelerar e se desligar do mundo lá fora e começar a relaxar para dormir. Isso funciona como um sinal para o corpo e o cérebro deles de que está chegando a hora de dormir. E assim eles dormirão mais facilmente. Claro que o ritual na hora da soneca não precisa ser super elaborado, com banho, e nem demorar 20 a 30 minutos como o ritual da noite. 10 minutos de transição e ritual antes da soneca é tempo suficiente para acalmá-los e prepará-los para o soninho que virá. Aqui é muito importante a consistência e fazer o ritual sempre na mesma ordem para que essa previsibilidade tenha o efeito esperado, que é acalmá-los e fazer a transição para dormir. A forma de ajudá-los a se acostumarem a dormirem no berço é eles dormirem sempre no mesmo lugar, tanto nas sonecas quanto à noite. Os bebês só aprendem aquilo que ensinarmos a eles, e a forma como todas as crianças aprendem é através da repetição. Então, quanto mais eles dormirem no berço, mais rápido eles aprenderão a dormir lá. Falando em berço, por favor, não esqueçam de praticar o sono seguro. Coloque os bebês para dormirem sempre com a barriga para cima, que é a posição segura para eles dormirem, com os pés tocando o fundo do berço. Certifique-se de que eles não estejam quentes demais. O superaquecimento pode aumentar o risco da síndrome de morte súbita do lactante, além do calor não ser confortável para dormir, podendo causar despertares noturnos. A temperatura do quarto deveria estar entre 18 e 23 graus. O colchão do berço deve ser firme. O quarto pode ser compartilhado nos primeiros meses, mas não a cama dos pais por questões de segurança. Os bebês devem dormir no próprio berço, sem objetos soltos, sem lençol, sem travesseiro, sem protetores de berço, a fim de evitar qualquer risco de sufocamento. Há muita discussão em torno de colocar os gêmeos para dormir no mesmo berço. Apesar de alguns estudos apontarem que isso pode ajudá-los a equiparar os padrões e ciclos de sono, a conclusão final é que isso não é seguro para os bebês. Porque se um mover acidentalmente o braço e cobrir o rosto do outro bebê, existe aí um risco de sufocamento e todo cuidado é pouco. Não esqueça que o quarto deve estar completamente escuro, seja nas sonecas quanto no início e no meio da noite, para que eles durmam mais profundamente e por mais tempo. O escuro favorece a produção de melatonina no início da noite, e esse é um dos fatores que ajudarão os seus bebês a pegarem no sono mais rápido e continuarem dormindo no meio da noite. O escuro ajuda também a minimizar os estímulos externos, dessa forma favorecendo que os seus bebês durmam por mais tempo. Outra dica especialmente útil para gêmeos é usar um ruído branco para camuflar o barulho externo e principalmente o barulho e o choro do outro bebê. O ruído branco também ajuda a reduzir o estresse, porque eles estavam acostumados com muito barulho na barriga da mamãe e agora o silêncio absoluto parece estranho para eles, além de ajudá-los a dormir melhor num sono contínuo e com a mesma frequência. Eu escolhi trabalhar com sono infantil e ajudar várias mamães e papais a ensinarem seus filhos a dormirem melhor, não só porque eu sofri com o problema de sono do meu primeiro filho antes de me especializar nisso, mas principalmente pela importância do sono no desenvolvimento das crianças. A ciência do sono infantil e o sono em geral teve grandes avanços nos últimos 20 anos e há muitos estudos comprovando isso. Um desses estudos, realizado pela Escola de Medicina da Universidade de Louisville, dos Estados Unidos, examinou um grupo de gêmeos idênticos que foram selecionados porque um deles dormia menos que o outro. Por volta dos 10 anos de idade, o gêmeo que dormia mais teve uma pontuação total maior de leitura, vocabulário e compreensão do que o gêmeo que dormia menos. Esse é só um exemplo da importância do sono na vida, saúde e desenvolvimento dos nossos filhos. Vamos recapitular rapidinho todas as dicas de sono para mamães e papais de gêmeos que eu dei aqui?
Primeiro, estabeleça uma mesma rotina para os dois bebês. E isso quer dizer que eles dormirão e mamarão nos mesmos horários. Você pode optar por deixá-los dividir o quarto ou não. Essa é uma decisão pessoal de vocês. Mas, na hora de ensiná-los hábitos de sono saudáveis, o processo será mais fácil se você separá-los por 2 semanas. Porém, sempre separe-os durante as sonecas, porque as sonecas dão mais trabalho e levam mais tempo para se organizarem. Dessa forma, um não atrapalhará a soneca do outro. Tenha um controle dos horários e da rotina numa planilha ou num pedaço de papel. Isso ajudará muito você a saber quem já tomou a vitamina D ou qual é o horário da próxima soneca. Tenha expectativas realistas. O imprevisto é previsto. Alguns dias as coisas fluirão bem e outros dias será um caos. E tudo bem. Você está fazendo um ótimo trabalho. Permita e dê oportunidade para que os seus bebês desenvolvam recursos internos para se acalmarem e dormirem de forma independente. Só assim eles aprenderão a dormir a noite toda. Cuide da janela de sono para evitar que eles fiquem super cansados e comecem a lutar contra o sono. E tenha atenção à idade ajustada se eles tiverem nascido com 38 semanas ou menos. Tenha um ritual na hora de dormir, tanto antes das sonecas quanto à noite. Acostume-os a dormir no berço. Pratique o sono seguro a fim de evitar qualquer risco de sufocamento. Deixe o quarto completamente escuro nas sonecas e à noite. E utilize um ruído branco para camuflar os ruídos externos e o choro do outro. É isso, pessoal! Continue acompanhando o nosso Instagram, Facebook, canal no YouTube para mais dicas de sono infantil. Desejo sinceramente que vocês tenham longas e boas noites de sono. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e fiquem bem!